Não tenha Jesus como um complemento da vida que você tem, mas faça dele a sua vida, o centro da sua vida. E faça tudo o que você fizer com ele e por ele. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito no que João 10:10 diz, que o ladrão ou o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida, e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Você está desfrutando sua vida? Você está se divertindo? Está desfrutando as pessoas em sua vida? Está desfrutando de um relacionamento com Deus? Se não, eu acredito que o que vou compartilhar com você será muito útil e eu quero falar sobre autenticidade. O que significa ser autêntico? Veja, realmente acredito que há muita falsidade neste mundo, que muitas pessoas são realmente falsas, elas falam com os outros só o que acham que querem ouvir, em vez de realmente dizer a verdade a elas. E acredito que é hora de sermos pessoas reais, onde o que você faz no domingo, na igreja, seja a mesma coisa que você faz na segunda-feira no trabalho, onde você não é cristão no domingo e torna-se mundano e carnal na segunda-feira. E ser autêntico significa ser genuíno. Ser alguém real e não ser uma pessoa fingida, sabe? Por exemplo, quando as pessoas te pedem para fazer algo que você não quer fazer, você finge que quer fazer aquilo? Ou você tem a coragem de ser honesto com as pessoas? Uma pessoa autêntica tem um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Este verso faz parte do Sermão da Montanha dado por Jesus. Eles não fingem ser algo que não são, não se comportam de uma maneira com as pessoas que querem impressionar e de outra maneira totalmente diferente com as pessoas que não têm interesse de impressionar. Para ser bem clara, eles são falsos e fingidos. Pessoas que se importam mais com a reputação com os outros do que com sua reputação com Deus. Não sei sobre você, mas quero ter certeza que esta não seja eu e espero que você queira ter certeza que não seja você. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre algo que a Bíblia fala que nós chamaremos de falsa adoração. Em Isaías 29, verso 13, o Senhor diz, essas pessoas se aproximam de mim com a boca e me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Sua adoração a mim é baseada em regras e regulamentos humanos que lhes foram ensinados. Sabia que é possível a gente olhar para o inário, ler as palavras nas páginas e ainda assim não estarmos prestando nem um pouco de atenção àquilo que nós estamos cantando? E hoje em muitas igrejas nós temos uns telões enormes, sabe? É tão fácil olhar para as telas e repetir as palavras e ainda assim estar pensando em alguém que você viu lá na igreja ou até mesmo julgando as pessoas pelo que estão vestindo ou por algo que você sabe a respeito delas. E Deus disse, isso não é adoração, é uma falsa adoração quando você honra com seus lábios, mas seu coração está longe dele, sabe? E você pode ouvir o pregador, o pastor, o professor, e você pode até sorrir e dizer amém na hora certa e não está prestando nem um pouco de atenção ao que estão dizendo. Você não conseguiria dizer a ninguém 3 frases que eles disseram quando o culto acabar, sabe? Então nós precisamos aprender a ser autênticos na nossa adoração a Deus. Mateus 6,7 diz, quando você orar, não use de vãs repetições como os pagãos fazem, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Sabe, você poderia repetir a oração do Senhor 200 vezes. E não faria sentido algum, você estaria apenas repetindo palavras, ou poderia orar uma única vez, com todo o seu coração, fazendo valer cada palavra que está dizendo. Isso realmente seria muito mais valioso para Deus do que só falar e falar e falar e falar e falar. Você já se pegou? Eu já fiz isso quando nós somos convidados a orar na frente das pessoas. Nós
Começamos a orar para impressioná-las ao invés de realmente falarmos com Deus. Veja, as pessoas podem pensar que somos incríveis, mas se o nosso coração está longe de Deus, isso não é agradável a Ele. João 4, versos 23 e 24 diz: Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pois estes são o tipo de adoradores que o Pai procura. Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E sabe, um verdadeiro adorador não é só alguém que vai à igreja no domingo de manhã e canta as músicas, mas um verdadeiro adorador é alguém que vive a sua vida cotidiana, sabe? De uma forma que ele adore a Deus, de uma forma que seja agradável a Deus. Não seja o tipo de pessoa que vai à igreja no domingo de manhã para ganhar o seu selinho de fui à igreja esta semana no seu calendário espiritual, mas seja o tipo de pessoa que vive para Deus. Eu acho que eu disse ontem, talvez se você vê o programa, não tenha Jesus apenas como um complemento da vida que você tem, mas faça dele a sua vida, o centro da sua vida. E faça tudo o que você fizer com ele e por ele. A Bíblia diz que não podemos servir a Deus com o coração dividido. Tem que ser de todo o coração. Mateus 22, 37, Jesus disse que o mandamento mais importante é amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração. E toda a sua alma. E toda a sua mente. Entregue-se completamente a Ele. Se tem áreas na sua vida que você está tentando segurar sem dar a Deus, ou lugares secretos no seu coração onde não quer deixar Deus entrar, isso é realmente bobagem, porque Ele já sabe tudo sobre você. Seja de coração aberto e puro e convide a Deus para cada área da sua vida e deixe-o saber que há algo na sua vida que desagrada a Ele, sabe? Para que Ele trate com você a respeito. Deixe-me dizer algo, o mundo está uma bagunça. E o diabo, ele está vindo com muita força, sabe? E nós vamos ter grandes problemas, especialmente nos dias em que estamos vivendo, se não aprendermos a ser autênticos e reais e amar a Deus realmente com todo o coração e não sermos falsos. Salmo 119, 10 diz: Eu te buscarei de todo o meu coração. Não me deixe desviar de seus mandamentos. Eu amo o modo como Davi orou, sabe? Eu te buscarei de todo o meu coração. Deus, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Ele sabia que podia desviar-se. Ele não apenas assumiu que não faria isso, mas ele pediu a Deus para ajudá-lo a não fazer isso. 1 Crônicas 28, verso 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o seu coração e com toda a sua devoção. Você está servindo a Deus de todo o seu coração? Ou você é só um santo no domingo de manhã e um pecador na segunda-feira? Sirva-o com a mente disposta, pois o Senhor investiga cada coração e conhece cada desejo e cada pensamento seu. Se você o buscar, você o encontrará, mas se você o abandonar, ele te rejeitará para sempre. Mateus 6, 24 diz que você não pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora ouça, e diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Agora ouça, aqui não diz, você não pode ter a Deus e ao dinheiro. Eu acho que muitas vezes as pessoas leem coisas que não estão escritas na Bíblia. Na verdade, você pode ter dinheiro e usá-lo para servir a Deus. Não diz você não pode ter dinheiro, diz o dinheiro não pode vir antes de Deus. Você não deve querer quebrar os mandamentos de Deus sendo desonesto a fim de conseguir dinheiro. 1 João 2,15 diz: Não ame o mundo ou qualquer coisa que esteja no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não significa que você não possa desfrutar de nada no mundo, sabe? Claro, não devemos desfrutar das coisas pecaminosas, mas a questão é que Deus precisa ser o primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a você. Não seria melhor deixar Deus acrescentar as coisas que Ele quer que você tenha, em vez de ficar tão ocupado tentando conseguir as coisas por sua conta, não tendo tempo para Deus na sua vida?
Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas outras coisas te serão acrescentadas. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Alguns querem o suficiente de Jesus só para ficar fora do inferno, não o suficiente para andar em vitória. Eu acredito nisso. É como comprar uma apólice de seguro. Eu vou à igreja todos os domingos porque não quero estar em apuros com Deus quando Ele voltar. Não. Você tem que colocá-lo em primeiro na sua vida. Que seu amor seja sincero. Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Honestamente, devemos odiar o que Deus odeia e amar o que Ele ama. Deus odeia ver as pessoas sendo maltratadas. Ele odeia a falsidade e a falta de sinceridade. Deus odeia quando as pessoas oprimem os pobres. Precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. E ser sincero é outra palavra para ser autêntico. 1 João 3,18 diz: queridos filhos, não amemos somente com palavras ou discursos, mas com ações e em verdade. E sabe, é tão fácil dizer, eu te amo. Eu amo você. Mas onde você está quando eu preciso da sua ajuda? Onde você está quando as pessoas vêm contra mim e falam mentiras sobre mim? Você vai ficar do meu lado ou você vai acreditar no que eles dizem e abandonar-me? Precisamos ser reais e genuínos. O que estamos fazendo pelas outras pessoas? Essa é realmente a medida do amor verdadeiro. Vamos parar aqui por um minuto. Não ame apenas de palavras. Não deixe que isso seja apenas uma ideia em sua mente. Mas o que você está fazendo pelas outras pessoas? O que você está fazendo para tornar a vida de uma outra pessoa melhor? Você é generoso na hora de ofertar? Quando compra um presente para alguém, você compra um presente que você gostaria de ter, um belo presente? Ou você pega qualquer coisa só para cumprir uma obrigação? Há tantas áreas na nossa vida onde podemos melhorar com a sinceridade e a autenticidade. O amor genuíno não dá com a intenção de receber. Nossas motivações são muito importantes. Nós devemos dar para sermos uma bênção e não para fazer a outra pessoa sentir que ela nos deve algo ou que ela precisa nos pagar de volta. Não dê nada aos outros para colocá-los em dívida com você. Mateus 6, 3 e 4 diz: quando der aos necessitados, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O que isso significa? Bem, eu creio que significa que quando você dá às outras pessoas, para mim o que Deus me ensinou é que quando dou algo a outras pessoas, talvez digamos que eu faça uma conferência e é ótimo, é uma conferência bem-sucedida, onde há um grande apelo e várias pessoas são salvas. Eu não tenho que ficar por aí na próxima semana me gabando com a memória do trabalho maravilhoso que eu fiz. Eu tenho que fazer tudo o que faço para Deus e depois passar para a próxima coisa. Eu amo o que um homem disse, não me lembro o nome dele agora, mas ele disse: o amor fica nas sombras até que seja necessário. E então ele sai e faz o que precisa ser feito e depois ele volta para as sombras. O amor de verdade não fica tentando ser visto ou notado ou bem-quisto. O amor só quer atender a uma necessidade, porque ele não quer ver as pessoas sofrendo e vivendo sem ele. Que sua oferta seja feita em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, vai recompensá-lo publicamente. Eu amo isso. As motivações são muito importantes para Deus. Por favor, pense sobre as suas motivações naquilo que você faz. Se a sua motivação para fazer algo não está correta, você vai se pegar dizendo sim para as pessoas e depois vai reclamar com outras pessoas sobre o que os outros esperam que faça. Não reclame de coisa alguma.
que você faz. Se você disse sim para isso, não há necessidade de reclamar disso. Por favor, separe um tempo para pensar sinceramente na importância das suas motivações e examine-as cuidadosamente diante de Deus. Peça a Ele para mostrar a você se o que você está fazendo está sendo com motivações impuras. Deus, tem algo que eu estou fazendo apenas para ser visto e notado pelas outras pessoas? Algo que eu estou fazendo, Deus, só para colocar a outra pessoa em dívida para comigo? E sobre a autenticidade na amizade? Sabe, Provérbios 17, verso 17 diz: um amigo ama em todo o tempo e é na angústia que nasce um irmão. Nós tivemos pessoas na nossa vida, e tenho certeza que você também, que estavam lá por nós desde que estivéssemos crescendo e tudo estivesse bem. Mas se nós tivéssemos um problema, como uma vez a mídia aqui na nossa cidade escreveu vários artigos sobre o nosso ministério que simplesmente não eram verdadeiros, eles tiraram as coisas do contexto e isso continuou por um bom tempo. E esses vários artigos estavam no jornal e pessoas interromperam a parceria conosco e nunca nos ligaram para perguntar se isso era verdade. Nunca perguntaram pelo nosso lado da história. Apenas aceitavam que tudo que elas liam era correto e precisamos ter cuidado ao acreditar em tudo que nós ouvimos, sabe? E também em tudo aquilo que nós lemos. Especialmente hoje com todas as redes sociais. Há tantas coisas nas redes sociais que são só julgamentos e opiniões das pessoas. Hoje qualquer um pode colocar qualquer coisa nas redes sociais e você tem que ter muito cuidado se for um julgamento ou críticas sobre outra pessoa. Você não deve apenas ir acreditando. Até a Bíblia diz: não acredite em tudo que você lê. Se você vai amar as pessoas, então ame-as. Ame-as quando estiverem passando por dificuldades, quando estão de pé e quando estiverem caídas. Agora, se estão realmente em pecado e se precisam ser confrontadas, faça isso em particular entre você e elas, porque nós não amamos as pessoas de verdade se sabemos que estão em pecado e não as confrontamos, mas isso tem que ser feito em particular, não nas redes sociais. Sabe, durante esse tempo, quando estávamos sendo atacados pela mídia, Deus nunca falhou conosco. As pessoas falharam, mas Deus nunca falhou. E, na verdade, o nosso ministério cresceu naquele período de tempo. Deuteronômio 19:15 diz: uma testemunha não é suficiente para condenar nenhum acusado de qualquer crime ou qualquer delito. Um assunto deve ser estabelecido pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas confiáveis. Considere a fonte. Quando alguém está fazendo fofocas ou críticas online ou promovendo-as publicamente ou as colocando em alguma mídia, considere a fonte de quem está escrevendo. Não acredite em tudo aquilo que eles estão falando. Seja um bom amigo. Se você vai ser um amigo, seja um bom amigo em tudo. Ruth foi uma boa amiga de sua sogra. O marido da sua sogra tinha morrido, seus 2 filhos também. As noras dela não tinham mais os seus maridos e ela lhes disse para voltarem às suas terras, mas Ruth disse: eu não vou te abandonar, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. E a sogra disse: eu não tenho ninguém, eu nem sei se eu vou conseguir comer, eu não tenho nada, eu não sei onde nós vamos dormir. E Ruth não se importava com nada disso, ela disse: eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você. E sabe, Deus proveu para elas e ele recompensou Ruth. Ela acabou se casando com o homem mais rico do país e acabou sendo da linhagem de Jesus. Sabe, se fizermos o que Deus quer que façamos, Ele sempre cuidará de nós. E uma das coisas que Deus quer que façamos é tratar as outras pessoas corretamente. Você tem que ter muito cuidado ao criticar e julgar outras pessoas e em apenas dar a sua opinião. Sabe, muitas vezes as pessoas têm uma opinião, mas não é uma opinião bem formada. As pessoas falam coisas sem conhecimento real para apoiá-las e não espalhe fofocas, não espalhe rumores. Não é isso que Deus quer que façamos. Ande em amor, seja alguém que
cobre o pecado. A Bíblia diz: o amor cobre o pecado. Isso não significa que você não lida com isso, mas isso significa que não precisamos espalhar as coisas que sabemos sobre os outros. Não é porque sei algo de alguma pessoa que não é bom que significa que eu tenho que sair e contar isso para mais 5 pessoas. Eu posso orar por elas e lidar com isso se for necessário que eu lide, mas eu não tenho que espalhar fofocas. Sabe, tem uma história incrível na Bíblia sobre Paulo. E diz: no primeiro julgamento de Paulo, todos o abandonaram, mas Deus ficou ao lado dele. Uau, eu amo isso. Todos podem te abandonar, mas Deus vai ficar ao seu lado. Se você é uma pessoa autêntica e genuína e o ama com todo o seu coração. Mantenha a amargura e o ressentimento fora do seu coração. A Bíblia diz que Paulo orou para que Deus não usasse aquilo contra eles. Uau! Eu acho que eu ficaria bem brava, sabe? Eu tenho ministrado a você todos esses anos e viajei com você, fiz todo esse trabalho para vocês, tentando ajudá-los, e agora tenho uma necessidade. E vocês me abandonam? E por que eles o abandonaram? Porque não queriam entrar em problemas com ele. Não sabiam se ele seria condenado ou colocado na cadeia, e assim, eles não queriam sofrer. Mas Deus ficou do lado de Paulo. E se você está passando por algo hoje, se alguém está acusando você, ou se não há ninguém com você no momento em que deveria estar, mantenha seus olhos em Deus, porque Deus estará ao seu lado. Ele não vai deixá-lo nem abandoná-lo. Observe a sua vida e a sua doutrina de perto. Persevere nisso, porque se você o fizer, você salvará a si mesmo e aos seus ouvintes. Ele orou para que Deus não usasse aquilo contra eles. Isso não é lindo? Jesus na cruz disse: Deus, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou: Deus, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Sabe, quando as pessoas contam mentiras sobre você e vêm contra você e te julgam criticamente, na maioria das vezes elas realmente não percebem o quanto elas estão se abrindo para o inimigo. Em vez de ficarmos tão preocupados com o que estão fazendo conosco, talvez devêssemos ficar mais preocupados com o que estão fazendo a si mesmos. As pessoas que vêm contra nós machucam a si mesmas, elas abrem a porta para o inimigo. Ele orou para que Deus não usasse aquilo contra eles, e eu acho isto lindo. Ele entendia que estavam prejudicando a si mesmos. Sabe, Deus recompensa a fidelidade e Deus recompensa a autenticidade. Eliseu era um verdadeiro amigo de Elias e ele recebeu dupla porção do seu espírito.